E é por isso que eu reforço sempre a importância do tema da Julinha aqui, Julinha. Então, o Betito já fez o link aqui para você, falando da importância da diversidade. Aí queria que você desse a sequência aqui no assunto e trouxesse a tua colaboração de hoje. Pessoal, acho que o tema que eu preparei hoje, né, ele atravessa os nossos temas, porque a diversidade, ela é um projeto político transversal, né? Então, acho que eu acabo começando a minha fala nesse sentido. E hoje eu trouxe uma provocação, na verdade, sobre o que a gente entende de tecnologia e inovação. E a partir disso, né, as nossas ações para resolver, né, os problemas que a diversidade tenta resolver acabam ficando num lugar muito na ponta do iceberg e acabam não resolvendo ou não falando sobre questões que são estruturais e que causam esses problemas, né? Então, a gente cresce ouvindo que a tecnologia é sobre inovação, velocidade, avanço, mas essa é uma definição entre muitas, né? Nas cosmovisões indígenas e afro-indígenas, tecnologia é muito mais do que ferramenta. Tecnologia é relação, é escuta, é comunidade, ancestralidade, né? O saber da roça, que respeita o tempo da terra, o tambor que organiza o corpo e a memória, a rede que se forma e que se tece de maneira comunitária para sustentar a vida, né? Quando a gente fala de inclusão e diversidade na tecnologia, não estamos só pedindo um espaço de algo que está pronto. Na verdade, estamos dizendo, olha, existem outras formas, outras epistemologias, outras cosmovisões que nos ajudam a pensar, criar e viver tecnologia, né? E isso precisa estar na mesa, né? Muitos relatórios falam da presença de mulheres, ou ausência, né, de mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, no setor da tecnologia, mas eu pergunto, né, presença para quê? Porque diversidade, né, sem redistribuir poder, é só marketing. E aí, nesse sentido, a gente vê isso se consolidando com as notícias do início do ano, onde diversas grandes empresas acabaram com os seus setores de tecnologia, de diversidade e inclusão, né? Com vários discursos, alguns sobre cortes de gastos, outros porque alguns funcionários perdão, algumas acabam falando, né, que a questão é por uma questão de corte de gastos, outro porque o setor de diversidade não foi inserido na cultura organizacional da empresa, mas todas com algum discurso, né, de que... Quer tomar uma aguinha e você volta? Boa. É uma lista gigante, né, Júlia? Tem pelo menos umas... Eu fui no evento agora, tinha uma lista com, sei lá, mais de 20 corporações que acabaram, né, com seus programas. Depois eu vou pegar esse chart para te mostrar. Perfeito, Nai. Exato. E é assustador, né? E a gente vê que essas empresas, na verdade, elas acabam sendo o reflexo de que, a partir do momento que se existe uma discussão de que aquela empresa, ela precisa, né, discutir a diversidade na sua cultura organizacional, isso acaba trazendo uma discussão sobre poder mesmo, né? Então, antes um local onde só determinado perfil de pessoas decidiam coisas, agora a gente tem um indígena ali também decidindo, né? Então, a presença dessas pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência nesses espaços de poder acaba colocando em xeque alguns espaços que são historicamente espaços da elite, né? E de pessoas onde a gente não vai encontrar esse projeto político de diversidade, né? E os dados não mentem, né? O censo da Brascom, que é um dos censos mais atuais que a gente vai ter, junto com o Instituto Etos e o BID, escancarou, né, esses números. Pessoas negras são 30% da força de trabalho, mas só 5% da liderança. Pessoas indígenas mal aparecem nas estatísticas. Mulheres negras representam 0,9 cargos de liderança, né? Ou seja, a estrutura ela não muda, né? Quem pensa, decide e lucra com a tecnologia ainda é um pequeno grupo privilegiado, né?
E aí, eu gosto de trazer aqui a tecnologia como projeto, né? A tecnologia está servindo para manter as desigualdades ou para transformá-las, né? Eu trouxe nos últimos episódios do Trends algumas reflexões sobre racismo algorítmico, colonialismo digital, que eu acredito que são conceitos que nos ajudam a pensar essa tecnologia para além da episteme colonial, né? Que eu acho que é um convite que é necessário ser feito, né? Quando a inteligência artificial produz racismo, quando algoritmos discriminam rostos negros, isso não é acidente, né? É um projeto político, né? Mas eu tendo sempre, acho que isso transparece nas minhas participações, em trazer narrativas positivas, porque eu acredito que a narrativa da dor, ela já é muito difundida e vendida, inclusive, né? A gente sabe que os algoritmos, eles gostam da narrativa da guerra, da dor, e eu penso que, como projeto político de diversidade, é preciso também que se valorize as narrativas positivas, né, da população negra, as tecnologias positivas, né, que fundam, né, a nossa sociedade. Então, diante disso, eu trouxe aqui exemplos de outras tecnologias, só que num sentido comunitário, que são desenvolvidas em comunidades. Então, a gente tem uma rede comunitária no Rio de Janeiro, que é criada por moradores, que tem o objetivo de descentralizar e fornecer internet para os moradores das periferias que não têm internet. Essa é uma tecnologia, uma inovação que eu acredito que lida com o tema central da diversidade, né? Além disso, a gente tem algumas redes de comunicação quilombola no semiárido nordestino, que fazem com que alguns quilombolas possam ter acesso à internet. São redes que são criadas pelos próprios quilombolas para fornecer internet para essas pessoas. Além disso, aqui em Campinas, próximo, né, aqui no estado de São Paulo, a Casa de Cultura Tainã criou um software de gestão comunitária que é baseado na oralidade e circularidade, e esse software consegue mapear todos os dados das comunidades quilombolas e de terreiros do estado. Isso faz com que essa gestão, né, essa instituição, tenha uma base de dados própria e independente, produzida de maneira comunitária pelos próprios povos periféricos e quilombolas. Esse tipo de tecnologia, né, elas são enraizadas na vida real, né? Elas não saíram dos grandes laboratórios, mas são elas que seguram o presente, né? E acabam construindo o que a gente entende de futuro. Eu acredito que quando a gente pensa futurismo, a gente precisa, de alguma maneira, engajar e se inspirar nessas iniciativas que o mercado ainda não chegou, que a visibilidade ainda não encontrou, porque elas são iniciativas que resolvem problemas reais, de pessoas reais, de um país real, que estruturalmente exclui essas pessoas dos espaços de poder e de decisão. Estou finalizando. Eu queria só indicar a leitura do censo da Brascom, né, que mostra os números do apagamento e evidencia a urgência da transformação estrutural. E a cartilha de diversidade é inovação da IDBR, que é um guia prático para empresas que querem levar diversidade a sério. Então, acredito que a tecnologia como futuro em disputa, né, ela traz, no fim das contas, a gente não está discutindo a tecnologia, a gente está discutindo quem sonha, quem define as regras e quem colhe os futuros.